Você já ouviu o som do silêncio? Não aquele silêncio comum, mas o silêncio que grita. Aquele que ecoa nas paredes da alma, como se cada segundo sem voz fosse um castigo eterno. É esse silêncio que me acompanha até hoje, mesmo aos 84 anos. E tudo começou quando eu ainda era criança. Meu nome é Clara, e por muito tempo eu fui só isso, um nome. Uma sombra dentro de uma casa onde não se podia sorrir, muito menos sonhar. Cresci no interior, numa vila onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, menos da minha. Porque dentro da minha casa, havia um universo paralelo. Lá fora, meu pai era respeitado, elogiado, um homem de palavra. Mas dentro de casa, ele era outro. Um homem seco, duro como pedra, com olhos que nunca sorriam. A gente dizia, bom dia, com medo. O som dos passos dele no corredor já fazia meu estômago revirar. Eu e minha mãe vivíamos em silêncio, ela por medo, eu por costume. Ele não gritava muito, não precisava, bastava um olhar para nos calar. Era como se ele tivesse o poder de fazer o tempo parar. E ele usava esse poder para controlar tudo. A comida que a gente comia, a roupa que a gente vestia, até os pensamentos que a gente tinha. Eu aprendi cedo que desejar era perigoso. Minha mãe era uma mulher doce, mas cansada. Ela havia se rendido ao destino que a vida impôs. Quando achava que meu pai estava de bom humor, ela cantava baixinho enquanto lavava a louça. Eram nesses momentos que eu sentia que existia algo bonito no mundo. Mas era raro, e, na maioria das vezes, o que reinava era o medo. Eu não podia brincar na rua. Não podia me maquiar. Não podia sonhar com faculdade, com independência. Meu pai dizia que mulher direita nascia para obedecer. E minha mãe, mesmo com lágrimas nos olhos, concordava. Aos 13 anos, vi ele quebrar todos os pratos da cozinha só porque o feijão tinha sal demais. Aos 14, ele me fez ajoelhar no milho por ter demorado a voltar da escola. E aos 15 minha mãe morreu. E com ela, morreu qualquer chance que eu tinha de ser protegida. Depois disso, a casa ficou ainda mais fria. Eu virei empregada. Eu era a filha, mas ele me tratava como um fardo. Me dizia todo dia que eu só traria vergonha, que eu só servia para dar trabalho. E eu acreditei. Quando você ouve algo muitas vezes, aquilo vira verdade, mesmo que seja uma mentira cruel. Foi nessa época que conheci Miguel. Miguel apareceu numa tarde de sábado, quando fui à venda comprar arroz e sal. Ele era novo no vilarejo, tinha vindo cuidar de umas terras do avô. Bonito, alto, de olhos escuros que pareciam ler a alma da gente. Ele me olhou como se eu fosse mais que uma menina de vestido velho e olhar abatido. E pela primeira vez, alguém me chamou de moça bonita. Eu sorri, não por vaidade, mas por espanto. Eu nem lembrava como era sorrir. Nos dias seguintes, ele passou a frequentar a venda no mesmo horário que eu. Me oferecia ajuda com as sacolas, fazia perguntas bobas só para puxar conversa. E eu, que nunca tinha sentido o coração bater forte, comecei a me sentir viva. Miguel falava baixo, diferente do meu pai. Tinha um jeito suave, quase poético. E era justamente isso que me deixava encantada. Ele parecia tudo o que meu pai não era. Depois de 2 semanas, ele me entregou uma flor. Uma flor de verdade, colhida no campo, com um bilhetinho preso ao caule. Você merece um jardim inteiro. Meus olhos encheram d'água. Não de tristeza, de esperança. Eu acreditei que aquela flor era o início de uma nova vida. Mas não era. Miguel pediu para conversar com meu pai. Disse que queria me namorar. Meu coração quase parou. Eu temia o que meu pai faria. Mas para minha surpresa, ele permitiu. Disse que já era hora de eu pertencer a outro homem. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Eu não era filha, não era gente, eu era posse. Em pouco tempo, Miguel começou a me visitar. No início, era gentil. Levava doces, flores, falava sobre o futuro. Dizia que ia me tirar daquela casa, que eu nunca mais sofreria. E eu, carente de afeto, acreditei em cada palavra. Meu mundo era pequeno demais para desconfiar. Com 18 anos, me casei. Usei um vestido emprestado, um véu que arrastei pela terra batida da igreja. Lembro que, ao sair do altar, olhei para o céu e pensei, é agora. Começa aqui. Mas era ali que tudo terminava.
A casa para onde Miguel me levou ficava num sítio afastado da cidade. Não havia vizinhos próximos, nem barulho de carros, nem vozes alheias. Era silêncio e vento, e no início, isso parecia um refúgio. Longe do meu pai, longe dos gritos, longe da submissão. Miguel dizia que queria paz, e eu também queria. Durante as primeiras semanas, ele era o mesmo homem das flores. Sorria, fazia planos, me levava para ver o pôr do sol. Eu cozinhava, lavava, arrumava tudo com prazer. Finalmente eu tinha um lar, eu pensava. Mas aos poucos, pequenos sinais começaram a surgir. Primeiro, ele passou a controlar minha roupa. Dizia que determinadas cores me deixavam vulgar. Depois, proibiu que eu fosse até a venda sozinha. É perigoso, Clara, ele dizia. Tem muito homem por aí de olho em mulher casada. Depois vieram as mudanças de humor. Às vezes, ele ficava calado por horas. Outras, chegava exaltado, gritando por qualquer coisa. O arroz estava duro, o lençol mal esticado, o feijão sem sal. E cada reclamação vinha acompanhada de um olhar que me gelava a espinha. A primeira traição eu percebi pelo perfume. Um cheiro doce e enjoativo na gola da camisa, completamente diferente do meu sabonete de andiroba. Questionei, com cuidado. Ele riu, disse que era coisa da minha cabeça. Na segunda vez, fui mais direta. A resposta foi um tapa. Rápido, seco, como um selo. Fiquei muda. Senti o gosto de sangue na boca. Ele me olhou com um misto de desprezo e culpa. Mas não pediu desculpas, e naquele instante, percebi, eu havia trocado de prisão. Miguel passou a sair com mais frequência. Dizia que cuidava de negócios do sítio, que precisava de tempo. Voltava bêbado. Às vezes, dormia fora. Eu perguntava onde esteve, ele respondia com silêncio. Ou com mais tapas. Foi então que algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais viver assim. Eu não aguentaria mais, e planejei fugir. Esperei uma noite de tempestade. Ele dormia profundamente, a garrafa vazia na mesinha de canto. Peguei uma muda de roupa, algum dinheiro que eu escondia há meses, e saí pela porta dos fundos. O coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo. A chuva era forte. Cada passo era um desafio. Mas eu segui, tremendo, rezando, correndo em direção à estrada. Não cheguei a andar nem 200 metros. Miguel me encontrou. Ele havia acordado e percebido minha ausência. Correu atrás de mim como um animal ferido. Me derrubou no chão, me arrastou de volta pelos cabelos, enquanto a chuva lavava meu rosto. Foi naquela noite, aos 21 anos, que ele me trancou pela primeira vez. O quarto onde Miguel me prendeu ficava nos fundos da casa. Era pequeno, com paredes mofadas e uma única janela com grades, alta demais para que eu alcançasse. No primeiro dia, ele apenas disse: se é liberdade que você quer, aqui dentro você vai ter bastante tempo para pensar nela. Trancou a porta por fora com um cadeado grosso. E eu fiquei ali, sentada no chão frio, abraçada aos joelhos, ouvindo o som das chaves se afastando como se fossem passos da esperança indo embora. Nos primeiros dias, ele levava comida. Jogava uma bandeja no chão e dizia: come, se quiser. Se não, morre de fome. Não olhava nos meus olhos. Não dizia uma palavra além do necessário. O tempo foi perdendo a forma. Não havia relógio, nem calendário. Os dias se confundiam com as noites. Eu não sabia se era segunda, sábado ou feriado. Apenas ouvia os sons da casa, os passos dele, o abrir e fechar da porta da frente. Às vezes, o som de risadas femininas. Sim, ele levou outras mulheres para dentro daquela casa. Enquanto eu, a esposa, mofava num quarto trancado, ele servia vinho, fazia amor, sorria, contava piadas do lado de fora. E cada risada que eu ouvia era como uma facada invisível. Dói mais quando a dor é silenciosa, quando você grita por dentro e ninguém escuta. Tentei fugir algumas vezes. Esperei o dia em que ele deixou a bandeja e esqueceu de trancar a grade da janelinha. Subi na cama, me estiquei toda, e consegui tocar o ferro. Mas não havia como sair. A única abertura era menor que meu ombro. Outra vez, escondi um talher debaixo do colchão. Comecei a cavar o chão, todos os dias, um pouquinho. Mas ele descobriu. E como punição, fiquei 2 dias sem comida. Com o tempo, meu corpo adoeceu. Minhas mãos tremiam. Meu cabelo começou a cair.
Tive infecções, dores no ventre, febres intermináveis. E mesmo assim, ele não chamava médico. Dizia que não valia a pena gastar com mulher ingrata. Minha alma foi encolhendo. Minhas lembranças se apagavam. Esqueci o rosto da minha mãe. Esqueci a luz do sol. Só me restava esperar. Por quê? Eu não sabia. Talvez por um milagre. Talvez pela morte. Mas nem ela vinha. Houve um tempo, dentro daquele quarto, em que eu deixei de contar os dias. Passei a contar apenas as batidas do coração. Cada uma delas era uma afirmação de que, por algum motivo que eu não entendia, eu ainda estava viva. Com o tempo, meu corpo foi desistindo. As pernas começaram a falhar. Primeiro eram apenas dormências, depois, cãibras, até que, um dia, eu caí ao tentar me levantar da cama e não consegui mais me erguer. A dor tomou conta das minhas costas, dos meus joelhos, do meu orgulho. Tentei gritar, mas minha voz já não era mais minha. Miguel entrou no quarto naquela tarde. Olhou para mim caída no chão e bufou, como se minha condição fosse apenas mais um aborrecimento. Se não consegue levantar, fica aí. O chão é bom para quem se arrasta como cobra, ele disse. E saiu. Não ajudou. Não olhou para trás. A partir dali, minha prisão ganhou um novo nome: abandono. Ele passou a vir cada vez menos. Trazia comida quando lembrava. Às vezes, passava 2, 3 dias sem aparecer. A água, ele deixava num balde. Quando o balde secava, eu esperava. E a espera era cruel. Porque o corpo humano é resistente, mas a sede é desumana. Em algum momento, ele parou de trazer roupas. Eu vestia o mesmo trapo por meses, lavando como podia com o restinho de água. A umidade do quarto gerava bolores, e meu corpo foi criando feridas que nunca cicatrizavam. E foi nessa dor toda que comecei a conversar com as paredes. Dava nome às sombras, fazia de cada fresta de luz uma esperança. Uma barata que aparecia era minha companhia. Um rato que cruzava o canto era meu vizinho. O tempo me enlouquecia aos poucos. E mesmo assim, eu me agarrava a um pensamento: eu não posso morrer aqui. Não sem que alguém saiba quem fui. Às vezes, me lembrava da menina que sorria com flores, da moça que acreditou no amor. E me perguntava, onde ela foi parar? Como é que eu me deixei apagar assim? Sei que, aos olhos do mundo, eu já estava morta. Mas algo dentro de mim, não. Algo ainda queimava. Foi quando ouvi passos diferentes. Era uma voz feminina, jovem. Risadas. Alguém novo estava frequentando a casa. E pela fresta da porta, num instante de sorte, eu vi uma menina. Tinha cabelos castanhos e um olhar curioso. Ela era filha de uma das mulheres com quem Miguel andava. E foi ela quem mudou tudo. Ela devia ter uns 8 anos. Pequena, com olhos atentos e silenciosos. Na primeira vez que me viu pela fresta da porta, arregalou os olhos. Eu mal conseguia falar, mas mesmo assim tentei. Ei, você pode me ajudar? Ela se assustou. Correu. Achei que nunca mais voltaria. Mas no dia seguinte, ela apareceu de novo. Olhou em silêncio por vários minutos. E eu apenas chorei. Não sei se foi alívio, vergonha ou a simples alegria de alguém me ver. Ela não falou comigo nos primeiros dias. Apenas observava. Depois, começou a me deixar pedaços de pão na bandeja. Água num copinho de plástico. Quando Miguel não estava, ela se aproximava um pouco mais. Certa tarde, ela me perguntou: por que você tá aí dentro? Respondi com um sorriso triste, porque ninguém nunca quis saber. A partir dali, ela passou a vir sempre que podia. Sentava no chão, do lado de fora, e me contava histórias da escola, falava da mãe, dos brinquedos. E eu ouvia como quem escuta música depois de décadas de silêncio. Fui contando pedaços da minha vida a ela. Aos poucos, com medo, mas contei. E os olhos da menina, cheios de inocência, foram se enchendo de compaixão. Ela se chamava Lara. Um nome simples, mas que para mim virou oração. Um dia, ela trouxe um caderno. Escreve aqui sua história. Eu quero guardar, disse. Minhas mãos tremiam. Eu mal conseguia segurar o lápis. Mas escrevi. Palavras curtas, frases espaçadas, dores condensadas. Lara levava o caderno todos os dias, e lia para a mãe escondida. E foi aí que a esperança voltou. A mãe de Lara começou a desconfiar. Um dia, seguiu a filha e me viu. Não falou nada na hora. Mas no outro dia, voltou sozinha.
Quando abriu a porta e me viu completamente fragilizada, caiu de joelhos. Chorou. Pediu perdão, mesmo sem ter culpa. Ela prometeu me tirar dali. Eu não acreditei. Já haviam se passado 30 anos. Mas ela cumpriu. No dia seguinte, Lara não veio. Nem no outro. O silêncio voltou a ser meu único companheiro. E, com ele, veio o medo. Será que Miguel descobriu tudo? Será que algo aconteceu com elas? Meus pensamentos eram turvos, misturados com a fome e a dor constante nas pernas. A ausência das duas doía mais do que a própria prisão. Pela primeira vez em anos, eu havia sentido amor. Um amor inocente, puro, que me lembrava de quem eu era. E agora, aquele calor também me havia sido arrancado. Então, numa madrugada gelada, ouvi um barulho diferente. Passos rápidos, apressados, e a voz de uma mulher. Era a mãe de Lara. Ela estava ali. Com ela, 2 homens. Um deles tinha o uniforme da polícia. A porta foi aberta com força, e a luz invadiu o quarto como uma bênção. Eu pisquei várias vezes. A claridade me doía nos olhos. Me sentia como um bicho do mato, saindo da escuridão depois de uma eternidade. Meu Deus! Sussurrou o policial ao me vereador. Ela estava dizendo a verdade. Eu queria gritar, correr, abraçar aquela mulher, mas meu corpo não respondeu. Tentei levantar, e desabei no chão. Eles me colocaram numa maca. Eu sentia mãos tocando meu rosto, lágrimas caindo sobre minhas mãos. A mãe de Lara segurava minha pele ressecada como quem segura algo sagrado. Você tá livre, Dona Clara. Acabou, repetia. Fui levada a um hospital. Exames, cuidados, banhos. As enfermeiras choravam ao ouvir minha história. Uma delas segurou minha mão e disse: Nunca mais você vai ficar sozinha, tá? Mas mesmo com todos os cuidados, eu não me reconhecia. Me olhava no espelho e via uma velha. Não aquela menina dos olhos vivos que acreditava no amor. Mas uma sombra, um corpo marcado, uma alma ainda em pedaços. Miguel foi preso, acusado de cárcere privado, agressão, tentativa de homicídio. Ele tentou negar, disse que eu era louca, que inventava tudo. Mas o diário que Lara me deu estava nas mãos da polícia. E nele, cada palavra escrita tremendo foi prova viva do inferno que vivi. Mesmo assim, uma parte de mim não sentiu alegria com a prisão dele. Porque já era tarde demais. Ele me roubou a juventude, os sonhos, os filhos que não tive, os abraços que não dei. Ele não estava sendo preso, estava apenas deixando de me prender. Os dias no hospital foram de silêncio e lágrimas. Havia um tipo de dor que os remédios não curavam. Uma dor antiga, que morava fundo, feita de anos perdidos, de palavras engolidas, de socos que o corpo já nem lembrava, mas que a alma nunca esqueceu. Os médicos disseram que eu talvez nunca voltasse a andar. As pernas atrofiadas, os ossos fracos, os músculos esquecidos de como ser livres. Vamos tentar fisioterapia, mas é um processo lento, disse uma enfermeira, tentando ser gentil. Eu apenas assenti. O corpo quebrado era o reflexo fiel da minha história. A notícia do meu resgate se espalhou. Jornais, rádios, até repórteres vieram tentar arrancar de mim frases de efeito. Mas o que eu tinha era dor. E não dor para manchete. Era dor de mãe que nunca foi, de esposa que nunca existiu, de mulher que foi apagada como uma vela no escuro. Lara veio me visitar, com o mesmo caderninho nas mãos. A senhora quer continuar escrevendo? Perguntou, com seus olhinhos brilhando de cuidado. Eu sorri, pela primeira vez em muito tempo. Agora eu quero escrever tudo. E assim comecei a reconstruir minha história. Escrevendo devagar, letra por letra, como quem costura os próprios retalhos. Cada página era um resgate. Escrevia sobre meu pai, sobre minha juventude, sobre a primeira vez que sonhei com amor. E também sobre os dias em que não queria mais acordar. A mãe de Lara me ofereceu abrigo. Disse que eu podia ficar com elas. A senhora tem um lar com a gente, se quiser. E eu quis, não pelo conforto, mas pelo afeto. E, acima de tudo, pela chance de ouvir outra vez os sons da vida acontecendo ao redor. Na casa delas, aprendi a tomar café quente de novo, a ouvir música baixinho pela manhã, a sentir o cheiro do pão no forno. Coisas simples, coisas que não existiam no meu cativeiro. Mas também aprendi outra coisa, que o tempo não cura tudo. Ele ensina, ele transforma,
Mas há feridas que seguem abertas, que cicatrizam por fora, mas sangram por dentro toda vez que uma lembrança vem visitar. Às vezes eu chorava à noite. Não de tristeza, mas de alívio. Chorar em liberdade era um privilégio. Um dia, Lara me perguntou: a senhora perdoa ele? Fiquei em silêncio por um tempo. E então disse: eu perdoo, para ele não morar mais dentro de mim. Mas esquecer? Nunca. O que ele fez foi matar uma mulher por dentro e deixar a casca viva. Com o tempo, a rotina foi me devolvendo alguns fragmentos de vida. Aprendi a me olhar no espelho com menos rancor. O rosto marcado pelas rugas já não me causava repulsa. Eram cicatrizes do tempo, provas de que eu sobrevivi ao que era para me matar. A fisioterapia seguia, lenta, dolorida, às vezes frustrante. Mas houve um dia, um pequeno milagre: consegui mover o pé esquerdo. Um gesto quase imperceptível, mas que me fez chorar como criança. Pela primeira vez em 30 anos, o corpo respondeu à liberdade. Lara vibrava comigo a cada conquista. Às vezes deitava ao meu lado e dizia: você é minha heroína. E eu pensava: eu, heroína? Não, eu fui prisioneira. Mas talvez o heroísmo mora mesmo em quem resiste. Em quem, mesmo sendo esquecida, decide não esquecer de si. Recebi visitas de psicólogos, assistentes sociais, até mesmo escritores que queriam transformar minha vida em livro, filme, documentário. Mas o que eu mais queria era silêncio. O silêncio diferente daquele que me sufocava no quarto. Queria o silêncio da paz. Um dia, sentada na varanda, senti o vento bater no rosto e chorei. Era só isso. Ah, céu, passarinhos, eu estava viva. Mas também vinha a pergunta: e agora, Clara? Quem é você sem as correntes? Demorei a responder, porque quando passamos tanto tempo sendo apenas a dor, desaprendemos a ser algo além dela. Então, decidi que eu seria todas as versões que me foram roubadas: a menina que dançava descalça, a moça que escrevia cartas de amor, a mulher que ainda sonhava com um abraço sincero. Passei a escrever minha história com mais clareza. Cada página era uma vela acesa num porão escuro. A cada linha, eu iluminava uma parte esquecida de mim. Lara adorava ler em voz alta o que eu escrevia. Dizia que minhas palavras pareciam mágicas. Mas havia um peso ainda dentro de mim: minha mãe. Nunca mais a vi depois daquela fuga aos 19. Nunca soube se ela me procurou, se chorou por mim, ou se simplesmente fechou os olhos para o meu desaparecimento. Talvez ela tenha sido prisioneira também, não de paredes, mas do medo. Num gesto de coragem, pedi ajuda a uma assistente social para tentar descobrir seu paradeiro. E, depois de semanas, veio a notícia: ela havia morrido há 10 anos. Sozinha, num hospital público. Não chorei, apenas respirei fundo, e agradeci, porque agora eu sabia, não viveria mais com a dúvida. Então, decidi algo maior: queria que minha história fosse contada. Não como drama barato, mas como um grito, um alerta. Um lembrete de que há Claras por aí, presas dentro de casas, de relações, de silêncios. Mulheres que ninguém vê. Enviei meu caderno para um jornalista. Ele leu, e chorou, e publicou. E minha voz, antes abafada por 30 anos, enfim ecoou. Hoje faz 2 anos desde que a porta daquele quarto foi aberta. 2 anos desde que senti o sol tocar minha pele sem ser pelas frestas. 2 anos desde que alguém me chamou de senhora, com respeito e não com desprezo. 2 anos desde que Lara me deu seu primeiro abraço, e, com ele, um novo nome: Esperança. Minha história foi publicada. Recebi centenas de cartas, mulheres de todas as idades, de todas as partes do país, contando que também foram trancadas. Que também tiveram os sonhos sufocados por um pai, por um marido, por uma sociedade que nos ensina a calar. Mas que, ao lerem minha história, encontraram coragem de gritar. Algumas fugiram, outras denunciaram, outras simplesmente começaram a escrever como eu. E eu entendi, enfim, que meu sofrimento não foi em vão. Talvez eu nunca volte a andar, mas minhas palavras caminham por mim. Vão onde eu não fui. Falam por mim, por todas nós. Lara, agora com 12 anos, diz que quer ser escritora. Quero contar histórias de mulheres fortes, como a senhora. Eu sorrio. Não sou forte, menina. Sou sobrevivente. Mas se, para você, isso é força,
Então que todas aprendam a sobreviver. Hoje tenho um quarto com janelas, um rádio antigo, uma planta que rego todos os dias, um caderno novo, já na metade, e uma rotina tranquila, cheia de pequenos milagres. De vez em quando, alguém me para na rua. É a senhora daquela história? E eu respondo, sou. E ainda estou escrevendo o resto dela. Miguel continua preso. Dizem que ele não fala muito, que envelheceu rápido, que ninguém o visita. E, sabe, eu não sinto mais raiva. Ele está agora no mesmo tipo de silêncio que me obrigou a viver. Só que o meu era cheio de medo. E o dele, de culpa. Eu durmo bem. Às vezes sonho com meu pai, com minha mãe, com o jardim que eu queria ter. Mas, quando acordo, não choro mais. Apenas agradeço por estar viva. E se você chegou até aqui, ouvindo minha voz, minha história, eu te peço, olhe ao seu redor. Ouça o silêncio. Às vezes, ele grita. Às vezes, uma mulher ao seu lado está presa sem cadeados. E você pode ser a chave. Compartilhe minha história. Não deixe que ela seja só mais uma entre tantas. Que ela que ela encontre outras vozes. Que o tempo nos escute. E, antes de ir, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, e se inscreva no canal Vozes do Tempo. Porque só quando a gente fala, é que o mundo começa a ouvir. E agora, posso enfim descansar. Porque hoje, o tempo me ouviu.